Vontade do Caos capítulo 591 cap 589 Louco Deus maligno. Ouço toda a história de por que a fé de Atena na Igreja da Luz foi quebrada e como ela conheceu esse suposto Deus maligno. Devo dizer que, embora tenha ficado surpreso com o que ouvi, a Igreja da Luz deixou uma cidade inteira se tornar um sacrifício apenas para ter a oportunidade de derrotar um Deus maligno. Entendo a lógica por trás disso. É sempre o bem de muitos para o sacrifício de poucos. Na teoria dá para entender, mas na prática não tem como ficar chocado. Aceitaram quebrar seus próprios ensinamentos e ideais em troca pela vitória. Eles estão dispostos a qualquer coisa pela vitória. Isso me preocupa, pois vem de um inimigo disposto a fazer qualquer coisa pela vitória de que estou falando. A mentalidade da Igreja da Luz é a mesma de qualquer grande organização que está no poder há muito tempo. Eles acham que estão acima da moral, da lei e que tudo o que fazem é certo. Esses safados se desculparam sobre fazer algo ruim por um bom motivo. Talvez até acreditem que estão fazendo algo certo. Mas o que mais me surpreendeu foi ouvir que eles sacrificam até um herói como se fosse uma espécie de ferramenta descartável. Nunca imaginei ver pessoas tão cruéis tentando parecer pessoas justas e exemplos de pureza de forma tão flagrante. Mesmo o herói deles era uma mera ferramenta para eles. Na verdade, ele não era o verdadeiro herói. Atena, mas você acabou de dizer. Eu disse o que vi naquele momento, mas uma vez ouvi minha irmã conversando com outras pessoas e chamando o herói de falso. Atena, mais tarde, quando eu já estava com esse estranho deus maligno, ele me disse que aquela pessoa não era um herói. Atena, como você tem certeza de que não era um herói? Porque a tua alma era incompatível com o teu corpo. Aliás, a alma não tem a vontade heróica, só tinha dor e desespero. Deus maligno da diversão, você está insinuando. A Igreja da Luz estava usando um falso herói. Eles provavelmente aumentaram seu poder de maneiras desconhecidas, mas posso dizer que foi artificial, pois a alma está gravemente ferida. Deus maligno da diversão, você fala como se tivesse visto a alma. Na verdade, a alma está aqui. Estou usando-a para me manter neste mundo enquanto estou lentamente curando o que quer que tenha acontecido com esta alma. Deus maligno da diversão, olho novamente para este colar de cristal onde reside este Deus maligno. Concentro minha aura e tento me sentir melhor, mas não percebo outra presença. A alma está adormecida. Fiz isso para não me rejeitar. Poderia causar mais danos a nós dois nesta situação. Deus maligno da diversão, você quer que eu acredite no que você diz? Eu vim até você para me ajudar. Para mim ajudar esta alma é impossível na minha situação atual. O máximo que posso fazer é curar superficialmente esta alma. Mas a deusa Selene poderia fazer muito mais. Deus maligno da diversão, não sou como a maioria dos deuses malignos. Não me importo em estar no controle ou complicar as coisas. Minha divindade está na diversão. Deus maligno da diversão. O significado de diversão é muito grande. Você está certo. Para mim tudo é divertido. Uma competição, um duelo, um romance, um jogo, sexo, matança, caça, guerra, comida, música, trabalho, aventura e muito mais. Deus maligno da diversão. Existem infinitas maneiras de se divertir. Mas duas coisas são necessárias. A primeira é estar vivo, a segunda é ter vontade. Sem essas duas coisas não há diversão. Deus maligno da diversão, você disse algumas coisas perturbadoras agora há pouco. Eu só digo a verdade. Você também deve saber que existem pessoas que gostam de matar e fazer coisas horríveis. Qualquer coisa que possa ser considerada divertida para alguém será minha diversão. Por isso esta é minha divindade para o bem ou para o mal. Deus maligno da diversão, enquanto ele fala o tom de diversão e zombaria nunca sai de sua voz. Isso torna difícil saber quando ele está falando sério ou brincando ao dizer coisas tão bizarras. Você sabe que a sua explicação pode tornar qualquer um seu inimigo, certo? Não me interpretem mal. Tenho plena consciência de que algumas coisas que acho divertidas podem estar erradas. Mas não posso negar minha natureza. Deus maligno da diversão, mas eu digo que ainda tenho minhas próprias preferências de diversão como qualquer outra pessoa.
que são competições, todos os tipos de artes e atos sexuais. O último eu adquiri há pouco tempo por causa de alguém que reencarnou. Era um grande tarado, mas suas memórias abriram meus olhos para uma nova avenida de diversão. Deus maligno da diversão. Desisto de tentar ter uma conversa decente com esse Deus maligno. Sinto que estou falando com Lilith ou Layla. De acordo com a sua história, você encontrou este Deus maligno durante este combate onde o outro Deus maligno e o falso herói morreram, correto? Sim, fui enviado para fazer parte da equipe de suporte, então fiquei fora da cidade o tempo todo até o final, mas tínhamos nossas maneiras de ver o que acontecia lá dentro. Além do Deus maligno não ter sido morto, um mortal não seria capaz de matar um Deus. Ele foi derrotado e selado. Atena, esse Deus louco comigo apareceu porque ele estava longe dos outros. Ele era apenas uma luz brilhante que apareceu de repente na minha frente. Atena, por que você confiou nele? Porque eu senti que ele não era mau. Ele pode ser louco, mas ele não é mau. Atena, além disso, eu precisava fazer algo naquela situação. Precisava salvar alguém, não importa quem fosse. Isso porque tudo em que eu acreditava havia sido destruído naqueles dias. O vazio em meu coração estava me consumindo por dentro. Pode ter sido o meu egoísmo que ajudou naquele momento, mas não me arrependo. Atena, nos dias que se seguiram eu estava muito mal. Minha mente estava uma bagunça e minhas emoções estavam fora de controle. Eu não conseguia dormir e as cenas do que eu vi naquele dia não saem da minha mente. Conversar com ele ajudou-me a manter meu foco e investigar mais sobre a Igreja da Luz nos arquivos. Atena, dessa vez eu estava vendo tudo de uma perspectiva diferente. Pude ver além das mentiras escritas e ver a verdade. Foi assim que encontrei o Diário de Santa Vanessa, uma mulher amada por curar as pessoas e combater o mal. Atena, foi um sinal para mim quando seu arquivo foi entregue a mim. Sua informação era o nome de Santa Vanessa. Foi quando percebi como preencher esse vazio dentro de mim. Atena, Vontade do Caos, capítulo 592, cap. 590. Entrando em Venom Fortress City depois de ouvir tudo pude entender melhor a situação. Basicamente, o Deus maligno da diversão só quer viver pacificamente se divertindo todos os dias. A única coisa que me preocupa é o jeito dele de se divertir ser muito amplo. Atena está perdida. Ela se agarrou à imagem de Santa de Vanessa para preencher o vazio deixado em seu coração quando sua fé na Igreja da Luz foi destruída. Não sei dizer se ela percebeu que está usando Vanessa como muleta para mantê-la de pé. Os outros 6 só queriam fugir e acreditaram em Atena sobre alguém capaz de libertá-los da Igreja da Luz. Ela estava certa, mas para ela, não há outra opção a não ser ficar onde Vanessa está. Nenhum deles parece estar mentindo. Além disso, tenho usado minha aura naquele cristal para ver se as bênçãos dentro de mim reagem de alguma forma, mas nada acontece. Eu olho para os dois e penso que Atena pode ser uma força poderosa no futuro, mas não sei o que fazer com um Deus maligno. Ele disse que não é mais tecnicamente um Deus, mas algo chamado Deus vivo. Ele usou algum tipo de técnica para se reencarnar como mortal e, por causa disso, perdeu seu poder divino. O mais estranho é que ele está feliz com isso. Só quer um corpão e viver se divertindo sem as restrições que os deuses têm que aguentar. Eu queria saber o que fazer com eles, mas a história da Igreja da Luz me preocupa muito. Nada é mais assustador do que um inimigo capaz de tudo isso sem limites. Sei que tenho limites como muitas pessoas, limites do que estou disposto a fazer, tenho minha própria moral. Tenho minha própria definição de certo e errado e não estou disposto a cruzar os limites que estabeleci para eu mesmo. Acho que não gostaria de descobrir o que me tornaria se cruzasse esses limites. Só sei que não seria mais eu. Eu ainda não sabia o que fazer com a alma do falso herói, mas poderia perguntar a Nyx mais tarde sobre isso. Talvez eu pudesse usar Dungeon como um meio de mandá-la para a deusa Selene. Poderia até mesmo enviá-la para a deusa Demônio de Morte, mas vou deixar para pensar nisso depois. Você será capaz de lutar contra a Igreja da Luz ou mesmo contra sua família no futuro, Atena? Eu sou mais que um patriarca vampiro, sou filho da deusa Selene, como diz o seu relatório sobre mim.
Mais pessoas da Igreja da Luz virão atrás de mim no futuro. Ficar ao meu lado será o mesmo que se tornar um inimigo da Igreja da Luz. Para mim isso é perfeito. Tenho nojo de ter sido tão fiel a eles. O pior é saber que minha família sabe e aceita tudo isso. Atena, marque este site como favorito no velneste.com, para atualizar os romances mais recentes. O olhar em seus olhos está cheio de desgosto, repulsa e tristeza. Saber que a sua família está envolvida em coisas como as que ela viu deve ter sido um choque para ela. Então, dou as boas-vindas até o retorno de Vanessa. Por favor, fique separado desse Deus até eu terminar o que tenho que fazer. Está tudo bem. Atena. Atena remove seu colar que flutua um pouco longe dela. Então eu uso minha habilidade Aura e Blue Observante nela. Ignoro as mensagens habituais, mas uma delas me chama a atenção quando sinto a bênção da deusa Selene borbulhar de mim em forma de energia vermelha que entra no corpo de Atena causando várias feridas em seu corpo que escorre sangue. Ding. Menor vírgula linhagem, servo da luz, 100%, detectado pela vontade da deusa Selene. Maior ponto menor vírgula iniciando a purga da linhagem contaminada com as bênçãos de Deus Baldur, Deus da luz vírgula de Atena, Celestina vírgula maior ponto menor vírgula linhagem, servo da luz, 100%, foi completamente eliminada. Maior essas mensagens aparecem na minha frente quando vejo o corpo coberto pela ferida de Atena escorrendo cada vez mais sangue que queima até não sobrar nada. Então uma luz vermelha cobriu Atena enquanto suas feridas cicatrizavam em questão de segundos. Ofegante, ofegante droga. Droga. Atena, lágrimas até meu sangue. Todo contaminado. Droga. Atena, lágrimas. Diana caminha até Atena e coloca a mão em seu ombro. Pude ver uma expressão de conforto no rosto de Diana. Demorou alguns minutos para Atena, que havia caído de joelhos, se recuperar, e Diana ajudou a se levantar. Ela olha para mim com respeito e gratidão, mas ainda há um toque de tristeza em seus olhos. Obrigado. Graças a você agora sei que até minha linhagem foi influenciada pela Igreja da Luz. Talvez seja o resultado de gerações de tolos servindo a uma religião sem ideais. Atena, agora até meus laços de sangue com minha família foram cortados. Obrigado. Atena, basta lembrar que existe mais de um tipo de família. Cabe a você agora construir sua própria família em seu coração. O que eu disse pode ser um pouco brega, mas era verdade. Por mais que ela estivesse determinada a trilhar um caminho separado de sua família, saber que seus laços de sangue haviam sido cortados deve ter sido um choque. Ela precisa encontrar uma nova família com a qual se conectar. Espero que seus amigos e Vanessa possam preencher esse vazio. Depois de tudo resolvido, Atena coloca seu estranho colar contendo um deus maluco e a alma de um falso herói. Então ela usa um item de disfarce para morrer junto comigo. Ragnar, Frei Laurence, o enviado dos elfos para Venom Fortress cidade. Entramos na cidade pelo portão da frente. Como esperado, houve uma verificação de identidade que passamos facilmente. Aqueles muros vistos de perto eram enormes. Também só notei algo quando me aproximei da cidade, mas ao redor da cidade, sob os muros, havia uma flor usada como ingrediente para antídotos espalhados por toda parte. Pude até sentir o doce aroma desta flor flutuando no ar ao nosso redor. Quando perguntei ao Lourenço sobre isso, ele disse que esta é uma forma de prevenir venenos que podem se espalhar da floresta venenosa para a cidade. Também ajuda a manter os monstros do tipo veneno longe da cidade em situações normais. Vontade do Caos capítulo 593 cap 591 Venom Fortress City parte 1. Assim que entramos na cidade percebo que todos os prédios são de pedra lisa. Essa cidade poderia estar intacta após um terremoto com construções tão robustas. A arquitetura era minimalista, mas as cores eram vibrantes, e todos ao redor tinham algum tipo de arma. Notei também que a aura da maioria das pessoas eram bem treinadas. Todos parecem ser aventureiros. A população local era principalmente de demônios, mas também havia pessoas de outras raças. Então talvez seja por isso que o miasma nesta cidade era um pouco mais espesso.
Todo esse continente tem miasma com diferentes concentrações, então esse ambiente é perfeito para a raça Demon viver. Segundo Lilian, pessoas de outras raças depois de gerações criaram maior resistência ao miasma e por isso são capazes de viver nesse continente. Como esta cidade parece ter uma grande população e principalmente demônios, acho que deve ser normal ter mais miasma aqui, mas parece que os monstros não nascem aqui devido a todas essas auras espalhadas por todo lugar. Esta cidade é muito interessante. Eu não queria estar aqui. O item que uso não é perfeito, pode mudar minha aparência, mas não faz o mesmo com minha aura ou cheiro. Atena, não se preocupe, aquele deus maligno com você está escondendo sua aura o tempo todo, você não percebeu? O quê? Eu não tinha notado antes. Atena olha para o cristal em seu colar por alguns minutos enquanto caminhamos pelas ruas, ela parece estar em silêncio. Mas deve estar falando com esse deus maligno em sua mente. Parece que ele está fazendo isso há algum tempo. Mas como você descobriu? Atena, vamos apenas dizer que eu sabia disso. Desde que entramos nesta cidade, a aura de Atena ficou inacessível para mim. Só percebo o motivo disso por causa do poder da trindade da natureza em mim. Parece que ele está fazendo isso por mim sempre que entro em uma cidade. É por isso que minha aura chamaria muita atenção. Atena, imaginei que marque este site como favorito no velnest.com para atualizar os romances mais recentes. Montando nossas montarias acabamos chamando a atenção de muitos. Talvez por nossas montarias serem monstros de alto nível ou talvez pela beleza das meninas. Sigo direto pela rua principal até ver uma placa com uma serpente verde dentro de uma caneca de cerveja. Deve ser o restaurante Serpente Bêbada de que o Lourenço nos falou. Vamos esperar lá. Eu sigo um beco vazio nos arredores, onde montarias oleosas voltam para o calabouço através da minha sombra com a ajuda das fadas. Depois disso, saímos do beco indo para esse restaurante. Assim que entrei com segurança a caneca voou em minha direção. A cena dentro deste lugar era uma luta entre dois aventureiros bêbados. Ambos eram demônios com dois chifres brancos normais na cabeça, mas um tinha a pele levemente azulada e o outro tinha a pele avermelhada. O demônio de pele azul era gordo e muito grande, o de pele vermelha era musculoso e tinha cara de idiota. Seus socos eram muito fortes e suas técnicas de combate eram decentes, mas ainda estavam muito longe das pessoas do meu grupo em termos de força. Devemos procurar em outro lugar? Diana, não. Estamos marcados para nos encontrar aqui, então vamos nos sentar longe da agitação. Aquela mesa de canto está vazia, vamos para lá. Eu dou a volta para evitar que o leilão aconteça no meio do restaurante. Os outros clientes estavam por perto assistindo como se fosse um show. Enquanto íamos para a mesa até vi alguém abrindo uma mesa de apostas. O dono do lugar parece não se importar com toda essa destruição e confusão. Eu me pergunto por quê. Quando nos sentamos, uma garçonete orc veio ao nosso encontro. Seu corpo era alto, sua pele era verde escura e seus músculos magros mostravam que ela não fazia muito treinamento físico. Qual é o seu pedido? Garçonete orc, 3 barris da sua melhor cerveja. Eu gostaria do seu melhor prato de carne também. Só para confirmar, isso é para todos. Garçonete orc, não, isso é só para mim. Os outros podem pedir o que quiserem. Eu quero o mesmo que ele. Diana, eu gostaria de uma garrafa de vinho e um sanduíche. Atena, quero 2 garrafas de suco e o maior pedaço de carne que você tiver. Ragnar, você tem algum prato de frutas locais? Eu também gostaria de um copo de suco. Freya, parece que nem todos vocês são aventureiros. Vocês estão passando pela cidade? Garçonete orc, estamos ficando apenas alguns dias. Além disso, como você tem tanta certeza de que não somos todos aventureiros? Qualquer aventureiro que chega aqui pede pelo menos meio barril de cerveja e muitos pratos de carne. Isso inclui elfos. Garçonete orc, eu entendo onde você está indo. Essa garçonete gosta de conversar. Posso usar isso para saber mais sobre essa briga no meio do lugar. Você sabe alguma coisa sobre essa luta? Porque ninguém tenta pará-los. Isso acontece todos os dias.
No final, o perdedor será obrigado a pagar pelos shows, além das apostas serem sempre divididas com o restaurante. Garçom Network. Parar uma briga entre aventureiros é muito difícil. Aliás, é algo que acontece com frequência. Então, ao invés de parar o dono pensando que seria melhor, com o tempo os aventureiros passaram a ser os principais clientes do restaurante. Garçom Network. Este restaurante permite que os clientes briguem dentro do estabelecimento. Parece que permitem até apostas em tal coisa. Nunca ouvi falar de algo assim antes. Enquanto eu me distraía pensando nesse estranho restaurante, a garçonete já havia saído para avisar a cozinha do nosso pedido. Nos minutos seguintes, enquanto esperava nosso pedido, observei os dois aventureiros bêbados lutarem. O gordo vencendo quando deu um soco no queixo de seu oponente e ele caiu desmaiado. As pessoas que assistiram tiveram reações diferentes. Algumas ficaram felizes por terem apostado no gordo, mas também houve pessoas mal-humoradas por terem apostado no perdedor. Um dos garçons saiu da cozinha. Era um lobisomem com uma cicatriz no rosto. Ele acorda o perdedor e o obriga a pagar. Logo um grupo de 4 pessoas entra no restaurante. Quando isso acontece, todos olham para eles. Alguns com medo, alguns com respeito, e alguns com admiração. Um homem deste grupo olha para nossa mesa e aproxima-se com os olhos cheios de luxúria, para o nosso lado com um sorriso confiante. Veja o que temos aqui. Uma coisa tão linda e preciosa neste lugar selvagem. Permita-me acompanhá-la, minha querida. Vontade do Caos. Capítulo 594 Cap 592 Venom Fortress City Parte 2. Logo um grupo de 4 pessoas entra no restaurante. Quando isso acontece, todos olham para eles. Alguns com medo, alguns com respeito, e alguns com admiração. Um homem deste grupo olha para nossa mesa e aproxima-se com os olhos cheios de luxúria, para o nosso lado com um sorriso confiante. Veja o que temos aqui. Uma coisa tão linda e preciosa neste lugar selvagem. Permita-me acompanhá-la, minha querida. O grupo de aventureiros que chegou era composto por 2 homens demônios, um homem elfo negro e uma mulher rúnica. Este grupo de aventureiros parecia ser muito capaz. Suas roupas, armaduras, armas e outros equipamentos em seus corpos tinham energia dentro, mostrando que eles tinham habilidades, efeitos ou feitiços neles. Também notei que todo esse equipamento estava sendo bem cuidado, mas ainda estava desgastado devido às batalhas. Isso porque tem arranhões, cortes, manchas, entre outras coisas, mostrando que esse requinte não é só para mostrar. Pelas suas auras todos os 4 são aventureiros acima do grau mais S. Aquele que veio em nossa direção parecia ser o mais forte entre eles, estando próximo do grau SS. Pelas suas movimentações, auras, e pela forma como avaliaram o ambiente do restaurante no momento em que entraram, percebi que são bastante experientes. Quem chegou perto da nossa mesa era um dos demônios. Tinha um corpo grande e musculoso. Estava sem camisa, revelando várias cicatrizes por todo o corpo. Tem a pele morena clara com cabelo roxo curto. Tem um chifre meio quebrado na cabeça. Outro idiota atraído pela beleza das mulheres ao meu redor. Estamos comendo. Então deixe as meninas em paz e volte para o seu grupo, por favor. Eu admito que as mulheres nesta mesa são todas lindas, mas o que me chamou a atenção foi sua pequena joia. Um arrepio percorre minhas costas quando ouço o que ele disse e o vejo olhando para mim com aqueles olhos cheios de luxúria. Só pode estar brincando comigo, ser confundido com uma mulher. Eu olho para este homem. Não sou mulher, além de não me interessar por pessoas do mesmo sexo. Cai fora. Então você é um homem. Mas não se preocupe, esse pequeno impedimento está bom para mim. Com uma cara como a sua tudo ficará bem. Marque este site como favorito novelnest.com, para atualizar os romances mais recentes. Esse idiota nem se importou quando disse que era homem. O que ele fez foi lamber os lábios na minha frente. Eu queria matá-lo ao invés disso. Só precisava de um golpe. Mas Freya colocou a mão no meu ombro como Diana colocara entre aquele aventureiro e eu. Aconselho você voltar para o seu grupo e se você se esquecer de nós, receberá apenas este aviso. Diana, parece que essa gracinha tem uma protetora bonita e invejável. Não perca a paciência.
Se não. Diana, se não. O quê? Diana coloca a mão no ombro do demônio e ele cai de joelhos imediatamente com a força que o empurra para baixo. Apenas lembre-se de evitar problemas com pessoas desconhecidas no futuro, entendeu? Diana, eu entendi. Quando Diana solta o ombro do demônio, ele corre direto para seu grupo na porta do restaurante. Então notei que todos estavam olhando para nós estupefatos. Seu grupo tentou ajudar seu amigo quando viram cair de joelhos pela força de Diana, mas foram parados por Ragnar, que os pressionou usando sua aura. Depois desse desastre ficamos bebendo e comendo por mais de 1 hora até o Nolan chegar com Lourenço. Aceno para eles se sentarem e peço algo para eles comerem. Então, como foram suas tarefas? Eu já comprei uma casa de um comerciante rico através da Trading Guild. Deve ser o suficiente para todo o grupo se você quiser. Nolan, bom trabalho, Nolan. Já avisei a aldeia, mas vai demorar alguns dias para chegar e fazer um plano para as coisas que você pediu. Lourenço, então tudo o que podemos fazer é esperar agora. Traço nos dias seguintes, continuei a estudar magia, auras e minhas artes marciais. Eu também tive problemas algumas vezes enquanto caminhava pela cidade. Havia até uma nobre querendo me adotar em sua família. Também continuei fazendo perguntas a Atenas sobre a Igreja da Luz. Ela tinha acesso a muitos arquivos e informações que muitas pessoas daquela religião talvez não conhecessem. Traço povo Ivan. Eu estava em uma sala de reunião com todos os grupos para discutir o que vamos fazer nos próximos dias e falar sobre nosso rápido progresso. Já foram 12 dungeons destruídas. As que já foram confirmadas a localização estão no mapa. Ainda faltam mais 10 dungeons para destruir. Das 10 masmorras restantes que já tem pessoas explorando em 8, poderemos acabar com isso. Todos vocês fizeram seu trabalho muito bem. Estamos perto de destruí-los se ainda não encontramos mais masmorras. Estamos perto de terminar nossa parte do plano. Depois disso passaremos para a próxima parte do plano, que é acabar com todos os mortos-vivos fora das masmorras. Você tem sido uma grande ajuda como Vanessa. Mas você não acha que criou muitos Phantom Orbs? O mestre me disse para pegar o máximo possível. A questão é que lugares com muitos fantasmas realmente ajudam muito na criação dessas coisas. Enquanto isso, gostaria de saber sobre os olhos que encontramos vigiando este lugar. São espiões ou batedores para nos investigar. Capturei todos que pude encontrar. Eusaris, vamos deixar assim por enquanto. Depois que o plano do mestre for finalizado, podemos liberá-los. Vanessa, após o encontro voltei a lutar na linha de frente. Quero curtir o máximo de batalhas possível. Faltam poucos níveis para eu evoluir. Já esperava por isso há muito tempo. Eu sei que Irius e Irina também estão prestes a evoluir. Uma coisa que nos ajudou muito a conquistar esse grande número de dungeons foi a ajuda dos Blood Demons. O mestre está tentando finalizar este plano antes que outros reinos nas proximidades decidam intervir neste lugar. Espero que consigamos fazer tudo o que o mestre queria, mesmo sendo um lugar muito agradável para mim. Não posso ficar aqui para sempre. Foi com essa mentalidade de cumprir as expectativas do mestre que quis correr para a próxima masmorra. Eusaris já encontrou espiões. Isso quer dizer que logo vão perceber que seus espiões não estão voando. Temos que ter tudo preparado. Vontade do Caos. Capítulo 595 Cap 593. Reunião com os elfos depois de uma comida deliciosa e uma cerveja que parece ter sido misturada com algum tipo de mel. Fomos para a casa que Nolan disse estar pronta para morar. Laurence nos informou que os elfos poderiam demorar alguns dias para chegar e eu passei esse tempo estudando magia e treinando várias técnicas. Depois de 5 dias de espera, uma fada do vento vem nos avisar que os duendes chegaram. Lourenço sai para conhecê-los primeiro e decidir onde será o encontro. Eu disse a ele para chamá-los para esta casa, pois seria mais fácil falar aqui. Na tarde do mesmo dia, um elfo branco chegou à mansão onde moramos junto com Lourenço e outros 3 elfos negros com armaduras leves. Freya abre a porta para eles.
Os três guardas da Arquelf examinam Freya de cima a baixo enquanto Laurence apenas acena para ela. Mas a Witch-Elf, que se sentia mais forte do que seus guardas, olhou para Freya com surpresa antes de cair de joelhos. Ver as expressões confusas dos guardas e do Lourenço foi engraçado, mas vi Freya tendo dificuldade em fazer a Selfa se levantar e segui-la até a sala onde eu estava observando tudo pela janela. Mestre, estes são o ancião do Conselho dos Elfos da aldeia da Floresta Venenosa, seus três guardas, e o senhor Lourenço que nos acompanhou até aqui. Freya, obrigado, Freya. Deixe-me apresentar-me, meu nome é Zenos, prazer em conhecê-lo. Meu nome é Giuseppe, sou um dos anciãos da aldeia Floresta Venenosa. Falo em nome de toda a nossa aldeia quando digo que é um prazer recebê-los. Giuseppe, o ancião Giuseppe é seus guardas, assim como Laurence. Todos eles têm joias na testa mostrando que são elfos superiores. Também notei o espírito prateado em forma de sapo no topo de um dos ombros de Giuseppe. Um espírito da lua. Deve ser assim que ele viu através do disfarce de Freya. Freya traz alguns aperitivos enquanto convida nossos convidados a se sentarem. Sim, mestre. Freya, por favor, sente-se. Conduzo todos para um sofá, mas só o José se senta. Os seus três guardas ficam atrás dele enquanto o Lourenço fica ao lado do sofá. Até onde você sabe o motivo da minha visita? Eu sei de tudo. Nossa rainha pode estar morta há muito tempo, mas ela deixou um digno sucessor que nos transmite as palavras da árvore do mundo. Giuseppe, então você já deve saber o motivo desse encontro aqui não na sua aldeia, certo? Sim. Todos os anciões foram informados e já iniciamos o processo de alertar vários reinos sobre o desastre que estamos prestes a causar. Giuseppe, você me contou por que estou aqui? Marque este site como favorito no velnest.com, para atualizar os romances mais recentes. Não dizemos nada sobre isso, apenas dizemos que vamos resolver o problema da árvore do mundo. Agora se eles entendem que vamos curar a árvore do mundo é por causa de seus próprios pensamentos. Giuseppe, em outras palavras, eles distorceram a verdade para fazer os outros pensarem que a árvore do mundo ainda pode ser curada para que ninguém pense que existe uma semente que alguém está vindo para entregar essa semente. Você pode não saber, mas o que acontecer afetará todo o continente. Giuseppe, assim, você deve ter sido informado sobre a Monstro Ave que vai acontecer na época do plantio, certo? Giuseppe, aqui estão os aperitivos e as bebidas. Freya, obrigado Freya, sente-se ao meu lado. Continue, senhor Giuseppe. Esta onda de monstros afetará todo o continente. O maior foco será a Floresta Venenosa, mas afetará todo o continente em um grau cada vez menor conforme você se afasta da Floresta Venenosa. Giuseppe, vai ser tão grande assim? Então muita gente vai se machucar, certo? Infelizmente sim, muitos devem morrer assim como durante as ondas anuais de monstros, mas em números, eles são menores, pois o pior acontecerá por aqui. Giuseppe, eu deveria ter suspeitado que não seria uma Monstro Ave comum. Não gostei de saber que causaria a morte de pessoas simplesmente plantando uma árvore. Sabia que muitas pessoas iriam se machucar e algumas poderiam até morrer, mas agora a escala é muito maior do que eu esperava. Mestre, não adianta pensar nas pessoas que serão feridas ou mortas. O que você está fazendo vai salvar este continente. Além disso, todos os preparativos para diminuir o número de mortos já estão sendo feitos, correto, senhor Giuseppe? Freya, correto, senhora elfa anciã. Giuseppe, infelizmente isso não é algo que podemos evitar. A informação que nossa atual rainha nos deu diz que a perturbação das energias causou tudo isso. Para controlar toda aquela quantidade de energia da natureza precisaríamos de pelo menos um semideus ou outra árvore do mundo. Giuseppe, outra árvore do mundo. Traço por deusa Selene. Eu estava no Tombstone Kingdom novamente. Vim aqui por um motivo. Você descobriu mais rápido do que o esperado. Você sabe que não deve interferir com as almas dos mortais, Selene. Calistos, eu apenas ajustei sua aparência. Não fiz mais nada. Você sabe que poderia ter havido um grande problema se você não tivesse.
Você apenas atrasou o problema e sabe disso. Possivelmente vai ser ainda pior agora. Calistos, mas ele estará mais preparado até lá. Ainda me lembro do dia que ele partiu. Eu estava lá, e vi com meus próprios olhos. Zenos se parece tanto com ele, mas ao mesmo tempo, ele é tão diferente. Vou deixar passar dessa vez, afinal você também tem autoridade na morte, mas evite interferir de forma tão ostensiva. Mesmo sendo seu filho vai chamar a atenção dos outros. Calistos, aparentemente chamou sua atenção. Sim, ele pode ser o caminho para eu conseguir um campeão ou pelo menos um herói. Calistos, sua irmã já tem os dois. Para ela que tem tantos adoradores é muito mais fácil escolher. A propósito, você não vai interferir com a minha outra filha, vai? Deixe ela e a empregada fazerem o que quiserem. Quero ficar longe de qualquer uma das suas filhas, todas sempre são uma dor de cabeça. Calistos, eu sei, eu me pergunto como eles acabaram desse jeito. Suspirar. Calistos aparece ao meu lado. Ela sempre vem aqui assim como eu. Ela é a mais velha de todos os deuses e sabe tudo sobre mim. Você sabe que seu filho não é ele, certo? Calistos, eu sei, ele escolheu o caminho do sacrifício, ajudou muitos, mas fez com que ele tivesse uma vida miserável até o fim. Meu filho, por outro lado, escolheu criar um caminho de forma livre. Nem imagino o que haverá estar no final de um caminho como esse. Por que você o chamou de Tabu? Calistos, esse foi o único nome que surgiu na minha cabeça. Quando ele chegou, as emoções enterradas dentro de mim começaram a subir. Talvez tenha sido um erro, mas ainda acho que ele merece esse nome que um dia chocou a todos. A vontade do caos dentro dele mudou. Calistos, eu sei, agora faz parte dele, virou o que ele é. Você continua o mesmo louco de sempre. Calistos, isso para mim é um elogio. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.